Aleluia, glória a Deus, pastor Carlos Salles. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Graça te damos, Senhor, graça te rendemos. Louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em agradecimento pela vida do pastor Carlos, em agradecimento pela tua graça sobre a sua vida, pela bondade, pela mão do Senhor operando todos os dias na vida do pastor Carlos Salles, na vida da sua família, na vida da nossa família, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, a qual o Senhor já colocou no coração do teu filho. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, que é, oh Deus, maior que tudo, maior que todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama mesmo sem merecermos. O Senhor nos ama, Pai, com um amor incondicional, sem nos pedir nada em troca, Senhor. Ó Deus, abençoa o teu filho, toma ele do alto da cabeça à planta dos pés. Toma, Senhor, a sua vida, toma o seu coração, toma, Senhor, dá a ele, Senhor, derrama sobre ele a tua alegria, derrama sobre ele a tua força, derrama sobre ele, Senhor, a tua bênção, derrama sobre ele, Senhor, a tua graça, a tua bondade, misericórdia, derrama sobre ele, Senhor, a unção do teu Espírito Santo, para que ele traga, Senhor, nesta noite, Senhor, a palavra que o Senhor escolheu e já colocou no coração do teu filho. Muito obrigado, Pai, continua operando, continua renovando, continua, Senhor, restaurando, Pai, as nossas vidas, a vida do teu filho, dando a ele, Senhor, tudo aquilo que ele precisa e necessita do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja, a paz do Senhor Jesus para os nossos amados irmãos que nos acompanham através das lives. Que Deus esteja aí nos dando graça, operando com o seu poder sobrenatural. Nós possamos ver a mão do nosso Deus sobre cada um de nós, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu quero estar ministrando sobre este assunto. Glórias a Deus. Maravilhoso és tu, Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Está dizendo assim: como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Amém? Amém. Glórias a Deus. Achou, missionário? Eu não estou procurando ainda. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor que tudo pode. O Senhor é lindo e nós precisamos do Senhor em tudo. Aleluia. Glórias a Deus. Podemos? Tessalonicenses quê? 1 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos lá então. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para falar do Evangelho com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos não como para agradar aos homens, mas agradar a Deus, que prova o nosso coração, porque como bem sabeis, que nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha
Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes fomos brandos em vós, como a ama cria os seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós éreis muitos, aleluia, muito queridos, ou aleluia, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, aleluia, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensível, aleluia, nos ouvimos para convosco, os que crestes, assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolávamos, aleluia, a cada um de vós, como o pai aos seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que creste, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores da igreja de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles, as quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles, aleluia, até o fim. Amém? Glórias a Deus. Podeis assentar. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Eu gosto muito dessa palavra do apóstolo Paulo. Ela sempre está tocando muito no meu coração, e eu quero ministrar hoje para os amados irmãos. Uma das coisas, versículo 5, né? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza e testemunho. Ele diz que ele não falou no versículo 4 aí, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos como, aleluia, para agradar a homens, não para, aleluia, não como para agradar a homens, mas para agradar a Deus. Amém? Glórias no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim, que Deus prove os nossos corações. E o que eu tenho visto hoje, meus amados irmãos, é uma puxação de saco dentro da igreja, que é uma coisa terrível. Todo mundo fica bajulando todo mundo. E aí, o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, eu não estive entre vós com palavras lisonjeiras, não era para elogiar ninguém, mas eu preguei a sã doutrina, eu falei aquilo que devia
ser falado. A gente precisa entender que parece que a gente está, hoje em dia, quando nós pregamos a palavra do Senhor lá fora, a gente fala, Deus vai te abençoar. A gente prega um evangelho de massagear de ego. A gente prega o evangelho dizendo que Cristo está precisando das pessoas que estão lá fora. E até mesmo o evangelho, quando é pregado, fala, Cristo está precisando muito de você dentro da casa dele. Deus está precisando muito de você. E aí fala assim, você não tem roupa para ir na igreja. Não, eu vou te dar um sapato. Eu vou te dar um vestido. Eu venho aqui, se tu for na igreja, eu venho dentro da tua casa te buscar. Tantas coisas têm acontecido desse jeito que o evangelho ficou barato. As pessoas hoje estão achando que o evangelho é como se diz assim, está naquele preço promocional. Parece que está na rua extra. Jesus Cristo está aqui extra. Vai chegar aquele grande dia, meu amado irmão e minha amada irmã, que o próprio Senhor Jesus Cristo fala assim, naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Porque conforme o evangelho ele está sendo pregado, anunciado, muitos têm falado assim, de qualquer maneira, eu vou empurrando com a barriga. Tanto fez como tanto faz. Eu vou empurrando com a barriga. Porque hoje em dia muitos falam, não tem mais arrependimento. Antigamente tinha aquele pessoal, aqueles crentes, né, que era rígido mesmo, falava, olha, meu irmão, você pecou, você tem que se arrepender, 3 meses no banco, faz isso, faz. Hoje em dia não, vem. A gente olha para jogo de futebol, quando o jogador ele está manhoso, ele briga com o técnico, ele briga com o presidente, briga com esse, briga com aquele, fala assim, olha, o teu contrato está rescindido. Olha, você vai ficar um tempo sem jogar até que você melhore com seus amigos, melhore com uma pessoa, melhore com outra. Mas dentro da igreja há uma facilidade muito grande. É tapinha nas costas, para cá, para lá. Esse massagear de egos. Essas palavras lisonjeiras. Ele disse que tratou duro, mas ele tratou com amor. Como pai, ele trata os filhos. Você já viu que o pai trata os filhos não conforme ele trata os filhos dos outros, não como ele trata aquelas pessoas que chegam na sua casa? Quando chega uma pessoa na tua casa, você quer fazer das tripas coração, não é verdade? Não, é uma visita minha. Você fala assim, deixa eu pegar um frango. Lá em Minas era assim, deixa eu pegar um frango aqui no quintal, mata aquele frango, faz aquela galinhada, aquele ensopado, aquele macarrão gostoso, e faz a visita, né? Assim, uma coisa maravilhosa. Mas eu quero te dizer uma coisa, passa ali 3 meses com aquela pessoa. Fala assim, você levantou, mas não arrumou a cama. Você deixou a toalha molhada em cima da cama, você fez isso, você fez aquilo. Você tem que se enquadrar dentro daquela casa, nos afazeres, nas coisas que tem ali dentro daquela casa. Se você deixar de qualquer maneira, não pode. Tem muitas casas que as meninas, os meninos, vai tomar banho, deixa lá a calcinha no chão do banheiro, deixa a cueca, aquela roupa que acabou de tirar, tira na janela, em cima da pia.
Aí, vamos supor que você está acostumado a fazer isso dentro da tua casa. A pessoa no primeiro dia, ela te trata muito bem, mas que você começou a fazer coisa errada dentro da casa. Não, minha casa tem regra. Minha casa não pode ser assim. Se você quer bagunçar, vai para a sua casa, ou aluga uma casa para você. Então, quando nós tratamos com os nossos filhos, nós somos mais duros com os nossos filhos do que com as pessoas que estão do lado de fora. Nós precisamos trazer algo assim, autoridade para os nossos filhos. É assim que o apóstolo ele está dizendo: eu tratei vocês com autoridade, mas não deixando de amá-los, não deixando de cuidar de vocês. Mas muitas vezes quando a pessoa começa a cuidar, começa a dar carinho, dar amor, as pessoas confundem. E o apóstolo Paulo, segundo, quando eu estava no seminário, a gente olha que ali quando ele chega à igreja, aí fala assim: olha, você por carta é mais rígido. Em Coríntios, você por carta é mais rígido. Quando você chega agora, está junto conosco, você não é nada daquilo, você parece mole pra caramba, sabia? Aí ele diz assim: como eu posso tratar com dureza quando eu estou presente, que eu quero estar junto com vocês, abraçando, beijando, sendo agradável? Como que eu posso tratar com dureza? Como que eu posso ser ríspido? De maneira nenhuma. Aí as pessoas confundem. Fala: eu quero ser agradável, eu não quero ser indesejável. Porque quando nós tratamos com dureza, muitas vezes, quando a gente precisa colocar a autoridade em prática, as pessoas, o que elas fazem? Elas ficam arredias. Eu não imaginava que você era assim. Eu tomei um susto. Porque está acostumado com você dando aquelas risadinhas, né? Está acostumado com você passando a mão por cima. Mas vai chegar um momento que vai precisar exercer a autoridade. E aí, quando exerce a autoridade, as pessoas ficam assustadas. E aí, se a gente, os pastores, eles não tiram os carrapichos das ovelhas, quando chegar perto de Cristo, aí fala assim: ó, pastor, você foi reprovado, tanto você conforme a sua igreja foram reprovados, porque não andaram conforme a minha vontade. Quantas situações têm entrado dentro das igrejas hoje em dia? Coisas que deveria estar do lado de fora, nós temos trago para dentro da igreja. Aleluia. E muitas vezes nós como posso dizer, nem despertamos. E nós precisamos nos despertar. Nós precisamos falar: não, olha, realmente hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia as coisas estão às mil maravilhas. Imagina você toda essa situação. E a gente fala assim: olha, quem te viu, quem te vê, né? É um ditado popular. A gente olha no passado, os crentes que se convertiam, daqui a pouco eles eram perseguidos. Batia ou arrombava a porta da casa deles, arrancava eles da casa e era jogado na arena para os leões. Ainda dá uma oportunidade, fala: se você negar a Cristo, a gente te liberta, você vai embora. Para enfraquecer a fé daqueles que estavam aceitando a palavra de Deus. Naquele tempo, amados irmãos, diz os escritos, né? Tem um livro chamado Era dos Mártires. E esse livro vai dizer que quando matava os cristãos,
E o sangue era derramado nas arenas, nas ruas da cidade. Cristãos, conforme Nero pegou para iluminar o seu jardim, ele tacou fogo. Os cristãos eram usados como tochas de fogo no jardim de Nero. Então, naquele tempo, o sangue dos cristãos que eram derramados, diz o historiador que era como se fosse sementeira. Porque cada pingo de sangue que era derramado era um cristão que se convertia ao Senhor. E hoje em dia, amados irmãos, o evangelho está tão banal, as pessoas consideram o evangelho tão banal, e muitas vezes nós precisamos dar valor. Nós que somos pastores, líderes de igreja, nós precisamos dar valor a isso. Está igual muitas vezes o real. Você muda o real para cruzeiro, muda o cruzeiro para cruzado, e daqui a pouco o cruzeiro fica no mesmo patamar que o dólar, o real fica no mesmo patamar que o dólar. Passa 6 meses, daqui a pouco o dólar está valendo R$7 e o real está valendo aquela moedinha simples. Jesus está chamando está chamando você para valorizar tudo isso que ele fez na cruz do Calvário. Aleluia. E quantas vezes a gente tem falado e olhado para esse sacrifício de Cristo, falar assim, não, isso aí é coisa simples, comum e corriqueira. Talvez nós não falamos com a nossa própria boca, mas nós vivenciamos isso. Aleluia. Talvez a gente coloque assim essas coisas diante de nós mesmos, falar, hoje em dia está muito difícil. Está muito difícil. Porque o evangelho está assim. As pessoas estão considerando que é a coisa assim comum e corriqueira. Não tem deixado despertar Cristo dentro dele. Porque quando Cristo ele desperta dentro de nós, o Espírito Santo ele nos impulsiona e parece que vai quebrando todos os paradigmas, tabu dentro da gente, e a gente quando olha para a gente é fogo puro. Fala, fogo puro. Fogo puro. Nós, nesse culto que nós fizemos, amados irmãos, eu falei com os pastores, e nós estávamos orando na igreja metodista de Fazenda da Bica. Eu disse para eles, no meu coração está com um sentimento tão grande, amados irmãos, a respeito de retaliação do inimigo por causa desse mover do Espírito Santo. E uma das coisas que eu quero pedir para a igreja